Imagina um jogador com a velocidade de Kylian Mbappé e o poder de finalização de Ronaldo Fenômeno. Esse cara era Fernando Torres, um dos atacantes mais impressionantes que o futebol já viu e que no seu auge jogou demais. E nesse vídeo nós vamos conhecer a história desse craque espanhol. Fernando José Torres nasceu em 20 de março de 1984, em Fuenlabrada, um subúrbio de Madrid. Desde pequeno, ele era apaixonado por futebol. Começou jogando no parque e aos 11 anos de idade foi descoberto pelo Atlético de Madrid. Em um clube que vivia altos e baixos, Torres rapidamente virou a esperança do time. Ele estreou no time principal com apenas 17 anos e não demorou para ele se tornar o capitão mais jovem da história do clube. O Atlético vivia tempos difíceis, quedas, crises e recomeços, mas enquanto o time lutava, Fernando Torres brilhava com a camisa do time do Atlético. Em poucos anos, ele virou símbolo da resistência colchoneira. E mesmo sem conquistar grandes títulos, sua entrega e amor à camisa o transformaram em um herói da torcida. Era mais que um jogador, era o rosto da esperança. E durante sua primeira passagem no Atlético de Madrid, o atacante espanhol teve números incríveis. Com a camisa do clube espanhol, ele marcou incríveis 91 gols. E ele ficou lá nessa primeira passagem de 2001 até mais ou menos 2007, quando ele se transferiu para o Liverpool. Onde Fernando Torres viveria o momento mais alto de toda sua carreira, e muitos duvidaram que Fernando Torres se adaptaria ao estilo de jogo do futebol inglês, mas o El Ninho calou os críticos com gols, raça e uma conexão instantânea com os torcedores de Anfield. Sob o comando de Rafa Benítez, Fernando Torres viveu a sua melhor fase, e ele foi um dos atacantes mais temidos do mundo. Em 2008, ele foi decisivo na Eurocopa, marcando o gol da Espanha contra a Alemanha. E naquele mesmo ano, ele também ficou entre os melhores jogadores do mundo, ficando em terceiro lugar na Bola de Ouro, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. Aquele ano de 2008 foi, sem dúvidas, o auge de Fernando Torres no futebol europeu. E ali todos acharam que Fernando Torres se tornaria um dos maiores atacantes da história do futebol e venceria várias vezes o prêmio de melhor do mundo, porque o seu nível e capacidade goleadora era simplesmente inacreditáveis. O cara fazia gol de tudo que era jeito, de fora, de longe, de cabeça, em alta velocidade ou driblando. Fernando Torres era uma verdadeira máquina de marcar. Porém, como todos nós sabemos, a carreira de Fernando Torres acabou indo em uma direção totalmente oposta. Em 2011, uma transferência inesperada, Fernando Torres se transferiu para o Chelsea por cerca de 50 milhões de libras, a transferência mais cara da história da Premier League naquela época. Mas o brilho do El Ninho Torres começou a se apagar quando ele foi para o Chelsea. A pressão, as lesões e a falta de confiança fizeram com que o atacante nunca mais fosse o mesmo. Porém, mesmo assim, ele teve seus momentos no Chelsea, como aquele gol inesquecível contra o Barcelona na Champions de 2012, que garantiu a final para o Chelsea naquela temporada. E, consequentemente, Fernando Torres acabou vencendo a Champions aquele ano com o Chelsea. Porém, a sua passagem pelo clube inglês foi um verdadeiro fiasco. E Fernando Torres ficou aí vários jogos sem marcar gols, e por lá ele acabou virando piada e chacota. Foi, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil na carreira do atacante espanhol. Porém, após essa passagem fracassada pelo Chelsea, Fernando Torres daria a volta por cima atuando com a seleção espanhola. Pela Espanha, ele teve ali o seu auge. Como já falamos, ele foi campeão da Euro em 2008, sendo extremamente decisivo. E ele também fez parte daquela equipe de 2010 da Espanha, da Copa do Mundo, que venceu em cima da Holanda, sendo aquele time um time histórico e mágico. E em 2012, Fernando Torres venceu novamente a Eurocopa, sendo decisivo na final e marcando um gol contra a Itália. E em 2015, Fernando Torres acabou voltando para o Atlético de Madrid. Naquela época, ele já não era mais tão rápido e não tinha mais tanta velocidade como antes. Porém, ele era um ídolo que estava voltando para casa para se despedir com honra. E ele foi recebido como um verdadeiro rei, encerrando a sua carreira com a camisa que o revelou. E na segunda passagem pelo Atlético de Madrid, Fernando Torres também teve bons números. Nessa segunda passagem pelo Atlético de Madrid, Fernando Torres marcou 38 gols. E ele ficou de lá de 2014 até 2018, que foi quando ele deixou o clube espanhol. E ao todo, Fernando Torres marcou cerca de 129 gols ou 131, atuando com a camisa do Atlético de Madrid. Ele se tornou, sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história do clube espanhol. E Fernando Torres não foi apenas um grande atacante, ele foi símbolo de lealdade, humildade e superação. De ídolo, Atlético de Madrid a campeão do mundo. E ele mostrou que o futebol é feito de amor, dor e glória. E hoje,
Ele se tornou aí um dos maiores jogadores e atacantes do futebol espanhol. E Euninho se tornou aí, sem dúvidas, um ídolo para muitas pessoas. E sem dúvidas, muitos jogadores, treinadores e fãs de futebol jamais esquecerão o quão bom esse cara foi no auge. E durante toda a sua carreira, Fernando Torres marcou cerca de 263 gols pelo clube e 38 com a seleção espanhola. E ele venceu a Copa do Mundo de 2010, a Eurocopa de 2008 e 2012, venceu também a Champions League de 2012, ganhou também a UEFA Europa League em 2012 e 2013 com o Chelsea, em 2017 e 2018 com o Atlético de Madrid. E ele venceu também a FA Cup com o Chelsea em 2012. Ele ganhou também a segunda divisão espanhola em 2001 com o Atlético de Madrid. Fernando Torres também foi o artilheiro da Eurocopa de 2012 e também de 2013. Esse cara foi, sem dúvidas, o craque máximo do futebol. Mas me falei, o que vocês acham de Fernando Torres? Acham que ele atingiu o seu máximo na sua carreira ou ele poderia ter chegado mais longe? Comentei, gostaria de saber a opinião de vocês. Tamo junto e até a próxima. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit.